Existe algo muito interessante sobre a vida humana em si, né? Que mesmo a gente sabendo que as coisas mudam, que pessoas envelhecem, que relações acabam e que a vida não é infinita e se finita, a gente ainda acaba por sofrer quando essas coisas acontecem como se fosse a primeira vez. E talvez a explicação mais lógica para isso é que talvez realmente seja a primeira vez porque é a nossa primeira vez vivendo. A gente nasce já ouvindo o famoso ciclo da vida, né? Que é nascer, crescer e morrer. E sabemos que no meio desse ciclo tem algumas coisas que acontecem, como por exemplo a mudança, a perda e até mesmo os recomeços. E isso é algo que a gente vê acontecendo o tempo todo, né? Essas coisas, esse famoso ciclo da vida. Mas existe uma grande diferença entre saber isso e sentir na própria pele. Não é possível que eu fiz isso aqui errado, velho. Meu toque tá gritando aqui. Mas isso acontece porque o conhecimento racional ele não prepara a gente para experiência emocional. Meu Deus do céu, mano, que cara absurdamente burro. É como saber que o fogo queima e se queimar com ele pela primeira vez. Tem uma diferença muito grande entre essas duas coisas. O filósofo Heráclito, né, com aquele seu pensamento de que o homem não pode se banhar duas vezes no mesmo rio, ele justificava que nada permanece exceto a mudança. Mas aceitar isso é extremamente difícil porque o nosso cérebro ele busca estabilidade, segurança, permanência. Então, quando algo muda, por exemplo, uma fase da vida acaba, uma amizade termina, alguém se afasta, a gente sente um choque, mesmo sabendo que isso era algo inevitável, que realmente ia acontecer. Mas por que a gente não aceita tão fácil a mudança? Porque emocionalmente a gente quer congelar momentos bons, a gente quer manter pessoas importantes, quer evitar perdas. E no fundo mesmo, a gente não quer que a vida mude porque queremos que ela permaneça confortável. Mas a gente sabe que a vida não funciona assim. E é aí que nasce aquela dor universal, né? A dor de perceber que absolutamente nada pode ser mantido para sempre. Não é possível que vocês não vão conseguir entrar aqui dentro, mano. Vai pra lá. Aí. Façam amor. Eu não quero ver isso, não. Acho que a verdade mais humana e às vezes até a mais difícil de aceitar é que a gente tá aprendendo enquanto vive. Eu acho que esse, de certa forma, é o coração desse tema, né? Opa, 3 de uma vez? Por que não 4, né? Por que não ser ganancioso? Não, mas não fiquem falando no pé do meu ouvido enquanto eu tô falando aqui, não. E esse é o coração desse tema porque, diferente de um jogo que vem com manual, a vida ela não traz instruções, a gente não nasce sabendo como lidar com perdas, como lidar com o tempo, como lidar com despedidas, ou até mesmo como lidar com mudanças internas. A gente vai aprendendo sobre a vida, vivendo, errando e até mesmo sentindo. E nisso a gente não tá atrasado, a gente não tá falhando, estamos apenas vivendo algo que nunca vivemos antes. Vocês não sabem. Mas vocês duas aí, porque a outra vai ficar só olhando. E com isso a gente entra no paradoxo da vida moderna, né? Que hoje existe uma pressão enorme pra gente ter tudo resolvido, saber exatamente o que é da vida, ter controle sobre a própria vida, quando a gente sabe que isso é impossível. Não existe como a gente estar totalmente preparado para viver algo que a gente simplesmente aprende vivendo. O psicólogo Erik Erikson, ele costumava explicar que a vida é uma sequência de crises naturais em desenvolvimento. Ou seja, cada fase ela traz novos desafios que a gente só vai aprender vivendo e que não tem como premeditar. E para ser bem sincero, o tempo não avisa. O tempo ele não faz barulho, não avisa que tá passando, ele simplesmente passa. E muitas das vezes a gente percebe tarde quando a infância acaba, quando os nossos pais envelheceram, quando uma fase terminou, ou até mesmo quando uma oportunidade passou. E aí surge aquele famoso sentimento de eu achei que ainda tinha tempo. E eu acho que o nosso maior erro é viver preocupado em viver. Porque muitas das vezes a gente fica tão preocupado em descobrir como viver certo que esquecemos de viver o que está acontecendo realmente. A mente ela fica tão presa em comparar demais, em planejar demais, em controlar demais, que o resultado é inevitável. Perdemos momentos simples que a gente só percebe depois que vira passado. Eu acho que talvez a gente não está preparado para a vida porque a gente não foi feito para estar preparado. Fomos feitos para simplesmente aprender vivendo. E talvez a maior sabedoria não seja tentar controlar o tempo, mas lembrar de viver enquanto ele passa. Bom, e eu sou o Dallas e esse é mais um daqueles vídeos onde a gente troca uma ideia sobre coisas malucas que vem da minha cabecinha maluca.
E se você assistiu até aqui, os meus sinceros agradecimentos. Deixe seu like, comente. E se você curte esse tipo de vídeo, se inscreva no canal. Desde já, muito obrigado e até a próxima.